espiritual. Esse é o segredo para a vitória. É o segredo para tudo, na verdade. Para tudo na sua vida. Você só faz porque você escolhe fazer. Você só faz porque você escolhe obedecer um comando. Então, Alessandro veio aqui justamente. E eu sei que a nossa resposta é essa. Nós somos obedientes. Você me chamou e eu vim. Não é isso que um filho fala para sua mãe? A mãe chama, filho, vem cá. O filho veio. E ela pergunta, por que você veio? Porque você me chamou, mãe. Na verdade, ele veio porque ele decidiu. Ele fez uma escolha. Ele obedeceu a um chamado. E a mensagem é sobre isso. Sobre essa obediência ao chamado. Muito bem. Sobre esse assunto aí, eu só estou assinando aqui um cronômetro. Vou cronometrar aqui. Então, o nosso texto para hoje, aí na sua Bíblia, é Lucas 22:42. Você tem uma Bíblia? Lucas 22:42. Esse é o melhor texto que nós podemos ver para essa mensagem. E não está no telão, por isso vai estar na sua Bíblia, né? Pode abrir seu aplicativo. E nós vamos ler, caso contrário, diga glória a Deus. É isso aí. Então, Lucas 22:42 diz assim, dizendo, Pai, se quiseres, ou se queres, passa de mim este cálice. Contudo, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Vamos ler de novo. É Jesus falando aqui numa oração. Ele está em cima do monte ali das oliveiras, um momento difícil na vida. Mas ele está dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Em momentos difíceis, é que nós decidimos a nossa vitória. Então, como o cerne dessa mensagem, esse versículo, mas o entendimento dessa mensagem, eu quero que você entenda desde o princípio, que a decisão consciente de obedecer a Deus é a arma mais poderosa na guerra espiritual. Pois Satanás não pode dominar a vontade humana submissa a Cristo. Entenda sobre isso. A sua vontade submissa a Cristo, Satanás não pode mudar. Na verdade, quando nós erramos, pecamos, nós fazemos porque decidimos fazer. Não podemos culpar ninguém sobre os nossos erros, sobre os nossos fracassos. Queridos, eu quero realmente dizer que nós vivemos em um mundo onde as batalhas não são apenas visíveis. As batalhas, elas são invisíveis aos nossos olhos. Quando você vai analisar os ensinos de batalha espiritual, e essa palavra tem a ver com isso, vitória na área espiritual, vitória em meio à guerra que enfrentamos diariamente. Você vê que os nossos inimigos, eles não são de carne nem de sangue. E escrito em Efésios, está escrito, os nossos inimigos, eles não são de carne nem de sangue, logo existe por trás o inimigo invisível, o inimigo espiritual, que ele, de todas as formas, tenta nos pegar de surpresa e nos fazer tomar decisões que não são as melhores. Então existe uma guerra espiritual em andamento e as escolhas que fazemos diariamente determinam o nosso lado do conflito. Existe uma batalha invisível, uma batalha espiritual, e as nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão determinar do qual lado nós estamos nessa batalha, do qual lado nós estamos nessa guerra. E a minha pergunta é, de que lado você está? E responda para si mesma. De que lado você está nessa batalha espiritual? O Senhor está tendo acesso às tuas decisões ou é Satanás que está tendo acesso às tuas decisões?
Imagine um exército cujas armas mais potentes não são de aço. Imagine um exército onde as armas mais potentes não são físicas, não são materiais, elas são espirituais. E para vencer nessa guerra, nós precisamos de convicção e fé. Por isso é muito importante a sua escolha. A Bíblia revela no texto que acabamos de ler um dos maiores confrontos espirituais da existência da humanidade, pois Jesus estava como um ser humano enfrentando essa guerra que não era fácil para ele, não é fácil para nós, né? No dia a dia, as nossas escolhas de obedecer a Deus naquilo que nós já sabemos que é para obedecer. A escolha é nossa, se nós vamos obedecer ou não. Então essa mensagem, ela mostra essa guerra espiritual que acontece dentro de nós. Essa guerra espiritual da carne contra o espírito. É uma constante luta e o apóstolo Paulo descreve muito bem isso. Existe o tempo todo uma tentação que vem. A sua carne quer fazer algo, mas o seu espírito quer fazer outra coisa. Seu espírito quer seguir a Cristo, mas a sua alma, a sua carne quer seguir a própria vontade. A vontade própria versus obediência. Nós estamos numa guerra. Você tem uma vontade, mas você precisa fazer uma escolha. Jesus, ele tinha uma vontade. Ficou muito claro no texto que lemos que ele tinha uma vontade. A vontade dele era não beber daquele cálice. Ou seja, tem coisas que são difíceis para que nós possamos realizar. Tem situações que você tem que tomar uma decisão pela fé, para obedecer pela fé, porque não vai ser fácil. Você sabe, vai doer na sua carne, vai ser difícil. Imagina uma pessoa que pecou e ela tem que confessar o pecado dela. Você acha que é fácil? Alguém, se eu fosse ilustrar assim, um marido que traiu a esposa, e agora ele sabe que o caminho certo é ele ir até ela e confessar o pecado, pedir perdão. Ele sabe que ali naquela confissão pode acontecer várias coisas. Mas se ele quer a mudança na vida dele, ele vai ter que ir para a cruz. Ele vai ter que ir para o sacrifício. Ele vai ter que confessar o pecado dele, pedir perdão, se humilhar. E a consequência disso, ele vai ter que arcar. Não se sabe qual será. Existem mulheres que vão perdoar, mas existem aquelas que vão chutar. Você está pronto para vencer essa guerra? Eu falei de homem que faz isso. Mas se for uma mulher que tenha traído o marido, é o mesmo processo. E ela fica pensando, será que ele vai me matar? Será que aquilo lá? Mas ela quer mudança, então ela vai ter que enfrentar a cruz. Desejo humano versus o propósito divino. Tem o propósito de Deus e você precisa escolher o qual você vai nessa guerra, de qual lado você vai estar. Eu quero te dizer, queridos, que Satanás ele pode até tentar seduzir você. Satanás ele vai te pressionar para tomar aquela decisão errada. Satanás ele vai te acusar. Porque ele já pegou seu ponto fraco, você está na mão dele, ele vai acusar você. Satanás ele vai te perseguir. Você nem vai dormir à noite quando está em pecado, porque você sabe que tem que confessar e aquela perturbação, ele vai te perseguir a noite toda. Ele vai te fazer propostas. Ele vai dizer, coloca uma corda no pescoço, dá um tiro na tua cabeça, ele vai fazer várias propostas. Ele vai gerar medo em você. Ele vai gerar confusão na sua cabeça. Mas você tem uma escolha a fazer. E essa escolha vai fazer toda a diferença. Essa escolha vai dizer de qual lado você está. Mas eu quero dizer, queridos, existe algo que Satanás não pode controlar. O que é? Diga a decisão de alguém obedecer a Deus. Então essa frase nós colocamos no slide, colocamos? Está aqui, ó.
A decisão de obedecer a Deus é uma arma que Satanás não pode dominar. Se tem uma coisa que ele não vai poder dominar, é a sua decisão de servir a Deus. E ele será derrotado toda vez que você fizer igual a Jesus. Jesus, diante de Deus, ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele colocou a vontade dele na mesa, mas ele também colocou uma decisão. Ele disse: mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Está doendo, está sangrando, mas eu aceito a sua vontade. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é isso aí, ó. Coloca aí nosso primeiro ponto. Toda guerra espiritual envolve uma escolha. Toda guerra espiritual envolve uma escolha. Desde o Éden, a humanidade tem sido confrontada com as escolhas que definem o seu rumo espiritual. A queda de Adão e Eva não foi um acidente. A queda de Adão e Eva foi uma escolha. Ela escolheu. E escolheu porque foi despertado nela, pelos olhos dela, a concupiscência dos olhos. Foi despertado nela a soberba da vida. E Gênesis 3, o versículo 6, não está no slide, mas está na sua Bíblia aí. Ele narra a história dizendo: vendo a mulher que o fruto da árvore era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, colheu e comeu. Deu também ao marido que estava com ela e ele comeu. Foi uma escolha. Satanás podia até ter falado pelo elefante, falado pela onça, falado pelo leão, falado pelos tubarões, falado pelas baleias. Ele falou pela cobra. Satanás falou, usou uma cobra. Mas a decisão era da mulher, de dizer: não, sua cobra. Diga não, sua cobra. Pois é. Não. Você tem que dizer não para aquela tentação. Ah, mas olha, come isso aqui. Bebe disso aqui. Olha, fuma disso aqui. Vem as tentações. Olha, você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu antes. E vai as propostas do diabo. Então, o primeiro ponto fala sobre isso. Essa escolha movida pelo desejo e pela dúvida. Satanás colocou dúvida no coração da Eva. E ela não só comeu, mas deu também o marido, e ele caiu na mesma tentação. Abriu as portas para o pecado, e esse pecado trouxe separação entre Deus e o homem. Da mesma forma, quando Jesus foi tentado no deserto, ele enfrentou as escolhas cruciais. Você vê Jesus sendo batizado, e você vê Jesus agora em Mateus 4, versículo 1 ao 11, você anota e lê na sua casa. Você vê Satanás fazendo propostas para Jesus. Olha, se você prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Olha, quem não quer, né? Quem não quer ter poder, quem não quer ter dinheiro? Ele estava com fome. Ele disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava no alto do pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, você pode pular daqui, que os anjos vão te segurar para não machucarem alguma pedra. E Jesus repreende ele toma a decisão de ficar com a palavra. Ele fica com a direção de Deus. Nossa vida, queridos, é uma sucessão de escolhas. Fala para a pessoa ao seu lado, só para você não esquecer isso. Diga: a nossa vida é uma sucessão de escolhas. Sim. Você está escolhendo o tempo todo. Quantos escolheram vir ao culto hoje? Eita! Estamos aqui, você escolheu.
Você escolheu vir com a roupa que veio. Enfim, escolhas que você faz, aquele curso que você está fazendo, aquela profissão que você está querendo, aquela empresa que você está abrindo. Então, tudo é uma escolha. Escolher crer ou duvidar, escolher perdoar ou guardar rancor, escolher o caminho estreito ou o caminho largo, é uma escolha. A natureza humana, queridos, ela tem algo muito precioso. Deus deu ao homem o poder de escolher. É a coisa mais preciosa que nós temos. Deus é tão poderoso, tão amoroso, tão paizão, que Ele coloca na sua mão para você escolher tudo o que você quer. E eu estava falando que Deus, Ele ama todo mundo. Ele disse isso, Ele provou isso. Ele não vai amar menos nem amar mais aqueles que estão escolhendo errado. Você pode escolher errado, Ele vai te amar do mesmo jeito. Porém, se você faz a escolha errada, você não pode acertar o caminho. Você faz a escolha errada, então você vai por um caminho de erros e vai ter consequências graves na sua vida. Simplesmente. Então Deus nos dotou com a capacidade de escolher. Essa liberdade é um presente precioso, mas também de uma grande responsabilidade. Você pode escolher, mas as consequências também serão iguais à sua escolha. Você escolhe obedecer ou desobedecer, mas as consequências você também vai sofrer. Alguém disse que semear não é obrigado, né? Você semeia se quiser. Mas a colheita, você vai colher. E a colheita vem sempre muito mais do que você plantou. Então, na guerra espiritual, ela se manifesta em nossas decisões diárias. Satanás, ele busca nos seduzir com falsas promessas, tentando nos afastar da vontade e da obediência a Deus. A luta de Satanás é isso o tempo todo, procurando tirar do foco. A Bíblia nos adverte em 1 de Pedro 5, 8 e 9, dizendo assim: sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Resiste-lhe firme na fé. Uma advertência: resista, não ceda para o diabo. Não ceda às tentações, não ceda às propostas da sua carnalidade, o seu achismo. Não ceda os enganos. A resistência, ela se inicia com uma escolha consciente de não ceder às tentações. A resistência nessa guerra espiritual é estabelecida quando você escolhe obedecer a Deus. As consequências das nossas escolhas, cada escolha tem um impacto, queridos, seja imediato ou a longo prazo, em nossa vida espiritual e em nosso relacionamento com Deus. Toda escolha nossa tem um impacto. Gente, nós estamos orando aqui 6 horas da manhã, aliás, de 5 às 6. E falamos que essa é a oração da madrugada, porque ela começa bem antes de você chegar aqui. Para alguns começa 3h30, porque acorda cedo, não dá mais para dormir. Para outros começa 4 horas. Para outros começa 4h30. Mas a decisão de levantar e vir é uma escolha. E quando você vem com uma decisão correta, isso terá uma consequência positiva na sua vida. Se você vir para a oração com uma atitude errada no seu coração, tipo, eu só vou lá porque se eu não for alguém vai me cobrar, aí você já perdeu antes de sair da sua casa. Essa é uma escolha errada. Então escolha obedecer de todo o coração, porque quando você faz isso, você dá um chacoalhão no capeta ou lapeta e manda ele embora, em nome de Jesus. Então escolher seguir a Cristo significa escolher a vida eterna e o propósito divino. Escolher ignorar os mandamentos é escolher o caminho da destruição e do distanciamento de Deus.
A decisão de amar a Deus e ao próximo é um ato de fé que nos alinha com o coração do Pai e nos fortalece na batalha espiritual. Então decida amar. Decida amar as pessoas. Olha, eu quero te pedir em nome de Jesus que você peça revelação de Deus, no sentido de como cuidar de pessoas. Você já sabe que pessoas são pessoas. Pessoas não são infalíveis. Pessoas não são perfeitas. Portanto, você vai cuidar de alguém que vai errar com você. Você vai cuidar de alguém que poderá te abandonar. Você vai cuidar de alguém que poderá te trair. Você vai ajudar alguém que logo depois vai esquecer de você. Mas quanto a você, você jamais esquecerá daquela pessoa. Você vai amar aquela pessoa. Você vai orar por aquela pessoa. E você vai dizer para ela, olha, não importa o quanto você me maltratar, o meu amor, o amor de Deus que está dentro do meu coração, ele nunca falta esse amor, porque a Bíblia me garante que o amor de Deus, ele jorra em meu coração. E por conta disso, eu posso te amar. Agora, se você está baseando esse amor no seu amor humano, você vai ficar com raiva das pessoas. E se você ficar com raiva das pessoas, você poderá falar mal das pessoas. E é uma escolha errada você começar a falar coisas que não deve do outro. Então vença essa batalha. Na batalha a escolha é fundamental. Ponto 2. A vontade própria é o maior campo de batalha. A sua vontade. É ali na área da sua vontade própria que é o campo de batalha. Perdoo ou não perdoo? Vou guardar essa mágoa ou eu vou limpar o meu coração? Eu vou ajudar essa pessoa ou eu vou abandonar essa pessoa? Acredite, Deus vai usar a tua vida de tal forma que aquela pessoa, por mais pior que ela seja, ela vai ser transformada. Ama a pessoa. Não se preocupe. Se você cuida de gente, esteja pronto para sofrer as punhaladas pela costa. Pastor, é uma maldição. Não, é porque o real é isso. É só você falhar um pouquinho que alguém apunhala você. Mas como você está cheio do amor de Deus, nada te atinge. Diga, nada me atinge. Porque eu estou cheio de Deus. E todas as punhaladas, diga, todas as punhaladas, não são em mim. É no meu Deus. Porque eu já até morri. Se você já morreu, então Cristo vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. Então é sobre isso. É por isso que quando eu falo embasado no que a Bíblia me diz. Se Cristo vive em mim, se falarem mal de mim, na verdade não é de mim, eu já até morri. Então não posso reagir mal. Mas quando a gente está no treinamento ainda, a gente reage mal. Porque assim, olha, eu digo o seguinte, se você quiser falar mal de mim, você está liberado. Eu vou te amar do mesmo jeito. Agora sabe de uma coisa, as consequências virão para a sua vida. E não é eu que vou mandar, porque eu não tenho poder nenhum. Mas quando você faz isso, é uma atitude que colhe da mão do diabo. Não é nem Deus que vai te castigar, é porque você quebra um princípio e ao quebrar um princípio, você abre a porteira e lá se vem Satanás com tudo para tentar minar a sua fé. É, gente, negócio sério. Então Satanás, ele não pode nos forçar a pecar. Está falando que, ó, a vontade própria é o maior campo de batalha.
O campo de batalha mais intenso na guerra espiritual não é o lugar físico, mas é um lugar no interior de cada um de nós. É o lugar interior de cada um de nós, dentro da nossa vontade, dentro da nossa alma. Esse é o maior campo de batalha. Satanás não pode nos forçar a pecar. Ele pode até tentar, ele pode até oferecer as suas propostas, ele pode até pressionar, mas nós não vamos ceder. Diga, eu não vou ceder às tentações do diabo. A luta entre a vontade humana e a vontade divina, ela é constante. Vontade humana, vontade divina. Jesus, em sua humanidade, enfrentou essa batalha no Getsêmani. Sua oração revela a profundidade desse conflito interno. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele escolheu a vontade do Pai acima da sua própria vontade, e essa submissão da vontade é o que nos liberta das cadeias do pecado e do engano. Diga, é a submissão da minha vontade à vontade de Deus que me liberta de todo o engano de Satanás. Então, submeta-se, sujeite-se a Deus. A tentação de priorizar o eu, queridos. A tentação de priorizar o meu eu é terrível. E você começa a dizer, mas eu tenho isso, eu tenho meus direitos. Eu escolho. Eu já sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Sabe, tem o eu trabalhando. Então, o orgulho e o egoísmo são as ferramentas mais eficazes de Satanás para nos afastar de Deus. Só para você não esquecer, diga, o orgulho e o egoísmo, ou seja, o eu, né? São as ferramentas mais eficazes de Satanás para nos afastar de Deus. Então dá uma olhada no espelho espiritual e vê se você é orgulhoso. Dá uma olhada no espelho espiritual e vê se você é egoísta. Às vezes é fácil perceber que somos egoístas. Como? A Bíblia não manda que nós temos que compartilhar com as pessoas todo o bem que Deus nos fez? E quando você não compartilha, você está guardando só para si. Não é verdade? O nosso egoísmo, eu estou salvo e quem quiser ser salvo que se vire. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos fazer igual aquele homem, o gadareno, que na verdade o gadareno era da cidade de Decápolis. Jesus chega naquela história, ele está acorrentado no cemitério. Jesus liberta aquele homem, e aquele homem cai em si e diz assim, Jesus, eu quero ir com o Senhor, para onde quer que o Senhor vá. Jesus olha para ele e disse, não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa, e você vai contar para a sua família tudo o que Deus tem feito na sua vida. Está disposto a obedecer? Sim, Senhor Jesus, é isso mesmo, eu vou para minha casa. Aí você chega lá e diz assim, olha, minha família, eu acabei de entregar minha vida a Jesus, lá na Paz Church. Aí esse é o meu testemunho, né? Cheguei em casa feliz da vida, falei para minha amada esposa, olha, agora eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. Ela está ficando louco, filho de Deus nós já somos faz tempo. Não, mas olha, é diferente. Eu conheci algo novo. Ela disse, tudo bem, quiser você vai. Eu nasci nessa aqui, é nessa que eu vou morrer. Mas eu comecei a então contar o testemunho. E as lutas naqueles 30 dias pós-testemunho foram ferrenhas. Mas 30 dias após isso, ela se rendeu a Cristo. E começou toda uma mudança. Aquele gadareno também. Diz a história, não na Bíblia, mas diz a história secular, que aquele gadareno, esse gadareno lá, ou
Não sei se ele nasceu em Gadara ou Decápolis, não sei. Só sei que ele voltou para sua casa e a casa dele era em Decápolis. E ele ganhou toda aquela cidade para Jesus. E ele começou contando o seu testemunho. Ou seja, ele não foi egoísta. Ele contou e contava claramente o que Deus fez na vida dele. Quantos contam por aí, diga eu? Olha, foram poucos, né, que contam. Eu vi assim um euzinho bem pequeno. Começa a falar que Jesus mudou a sua vida. Chega lá na sua casa hoje, na sua vizinhança, e diz: gente, eu acabei de vir do culto e olha, quero te dizer, eu sou uma nova criatura. Primeiro momento, eles podem até achar estranho, mas eu vou ficar olhando para você. Aí daqui um pouco eles vão estar dizendo, realmente aquela pessoa nasceu de novo, eu quero ir para lá. Onde que é? Aí você diz, é ali. Entendeu? Tá ligado aí? Quando a nossa vontade se torna o centro, quando os nossos desejos e planos eclipsam a vontade divina, estamos abrindo brechas para o inimigo. Você entendeu essa palavra difícil aqui, eclipsam? Né? Quer dizer, quando faz o eclipse, escurece. Em vez de clarear, coloca nuvem, nuvem negra. Quando a minha vontade própria, quando o meu eu, quando o meu egoísmo está no centro do comando da minha vida, isso ofusca a minha vida diante de Deus. E Satanás, nessa hora, aproveita essa brecha. A tentação de viver para si mesmo, de buscar satisfação imediata e de ignorar os princípios de Deus, é um campo de batalha constante. A pessoa quer só se formar. Ela não está nem aí, ela está naquela faculdade, ela vai, eu vim aqui para me formar, eu não vim aqui para evangelizar ninguém. Mas quando ela entende, não, eu estou aqui com uma estratégia divina. Aí ela começa a olhar se eu não vou me contentar de passar 5, 4, 5 anos, quantos anos for a sua faculdade, e não ganhar a minha turma toda para Jesus. É. Sério, gente. Eu estudei pedagogia por um tempo e foi impressionante. Eu entrei numa turma de pedagogia, que é um curso com características mais para mulheres. Mas como Deus tinha me mandado fazer pedagogia, que foi Deus que mandou, então eu obedecia. Eu ia fazer direito, aí eu deixei o direito guardado na gaveta, fui lá e fiz a pedagogia. Eu entrei numa turma que tinha 3 homens. Eu mais 2. Os 3 homens desistiram. Ficou eu e uma turma de 45 mulheres. E eu era o único homem dentro daquela turma. E pastor. Tivemos o nosso curso completo, foi bom testemunho, muitas almas foram para Cristo, e pregávamos lá, foi tremendo. Quando eu saí daquela faculdade, um amigo meu disse assim, rapaz, eu pensei que você ia desviar. Porque o que acontece com quem vai para a faculdade é só se eu tivesse colocado e fosse para aquela faculdade por vontade própria, para fazer a minha própria vontade, aí eu seria uma presa fácil. Mas quando você não vai fazer a sua própria vontade, é Deus que te guia naquele curso, é Deus está te mandando ser médico, é Deus está te mandando ser advogado, é Deus está te mandando ser professor, é Deus está te mandando ser contador, Deus está te mandando ser economista, Deus está te levando para aquele curso. Quando é isso que acontece, você é um testemunho vivo lá dentro. Almas vão vir porque você não é egoísta. Diga glória a Deus. Então, não priorize o eu, porque se você priorizar o eu, você será presa fácil. A vitória na submissão à vontade de Deus. A verdadeira liberdade espiritual não resiste, aliás, não reside em fazer o que queremos. Vou ler de novo. A verdadeira liberdade espiritual não reside em fazer o que queremos, mas em querer e fazer o que Deus quer. A submissão da nossa vontade a Deus não é escravidão, mas
A entrega a um amor soberano e perfeito. Quando você se entrega, corpo, alma e espírito, não é escravidão, mas você está se rendendo a um amor perfeito. Porque diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. E ele prova esse amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E terceiro ponto da mensagem diz que a submissão a Deus derrota Satanás. Diga isso, a submissão a Deus derrota Satanás. Eu achei linda essa imagem que o irmão colocou aí nesse slide, hein? Simboliza muito bem você, um grande guerreiro, uma grande guerreira, submisso à vontade do Pai. Então, o segredo da vitória na guerra espiritual, amados, não está em nossa própria força, mas na nossa submissão completa a Deus. E o mundo pega alguma coisa, essa palavra submissão, e começa a dizer, mas que negócio é esse? Que a esposa tem que ser sujeita ao marido, submissa. Mas a Bíblia diz no Senhor. Não é escravidão, não é uma sujeição porque é marido dela, é se ele está no Senhor. Se ele não está no Senhor, aí não dá para se sujeitar a um carrasco. Não dá. É um manipulador. Você precisa entender que a sua submissão é a Deus acima de tudo. Então vamos lá, Satanás tem poder sobre aqueles que se rebelam contra Deus, mas é impotente diante da obediência genuína. Eu gostei disso. Você gostou? Vou repetir. Diga comigo, Satanás tem poder sobre aqueles que se rebelam contra Deus, mas é impotente diante da obediência genuína. Pronto. É sobre isso. Sua obediência genuína a Deus derrota Satanás. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo supremo de obediência. Hebreus 12:2 diz assim, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a sua obediência até a morte foi a maior derrota para Satanás. Obedeça, queridos. Obedeça a Deus. Ainda que morra. E lembro-me agora da nossa querida pastora Rebeca, que ela instruindo seus netos, ela já instruiu, se porventura nós formos capturados pelo inimigo, os homens maus, e eles vierem com essa proposta de dizer assim, olha, seu netinho está bem ali, e se você não negar Jesus, nós vamos matar o seu netinho. Aí ela diz assim, meu netinho, fique certo que só se for a vontade de Deus que você vai morrer. Mas uma coisa eu vou fazer, eu não posso negar Jesus para defender a sua vida. Isso é estar sujeito à vontade de Deus por amor. E saber que se aquela criança vai ser sacrificada, até poderá ser, mas a vitória sempre vai ser daquela criança. Poderá até morrer fisicamente, mas vai estar no céu com o Senhor. Você entende isso? Tem pessoas que não, meu filho, não, eu nego. Quantos aqui, se tivesse uma arma na cabeça do seu filho, e a proposta fosse essa, se você negar Jesus, eu libero sua criança. Quantos negariam? A palavra de hoje é uma escolha. Você tem que escolher. Você vai obedecer a Deus ou você vai voltar para a tentação do diabo? Porque se você ceder para o diabo, ele ainda, além de matar o seu filho, ainda mata você.
É sobre isso. Então vamos aqui, quando Jesus disse, não faça a minha vontade, mas a tua, ele estava anulando toda a tentativa do inferno de impedir o propósito eterno de Deus para a vida, para a minha vida e para a sua vida. A autoridade de Deus sobre todo o inimigo estabelecida pela minha obediência, porque Deus já liberou. Vamos aqui ao nosso quarto e último ponto. O poder da escolha libera o destino e o propósito de Deus na sua vida. O poder que você tem para escolher obedecer ou não. Grandes homens venceram porque decidiram permanecer fiéis. Exemplo, Josué escolheu servir ao Senhor. Daniel escolheu não se contaminar. José escolheu fugir do pecado. Jesus escolheu obedecer até a morte. E eu quero fazer uma observação importante. Satanás não teme apenas quem ora muito. Satanás não teme apenas quem jejua muito. Ou quem tem muito conhecimento, estudou. Ele teme pessoas decididas a obedecer a Deus. Se você ora muito, jejua muito, estuda muito, sabe muito da Bíblia, mas é desobediente, Satanás não teme você. Você quer Satanás fugindo de você? Obedeça a Deus. Mas ora muito também. Jejua muito também. Estuda muito a Bíblia também, para não ser enganado pelos falsos mestres por aí. Um alerta importante. Todos os dias o cristão enfrenta escolhas. Obedecer a Deus ou ceder às tentações. Perdoar ou guardar mágoa. Santidade ou pecado. Fé ou medo. Propósito ou distração. A guerra espiritual ela é vencida primeiro nas decisões invisíveis do seu coração. A sua vitória está bem aí. Eu quero aproveitar. Eu sei que ainda tem um tempinho bom para você. E nós já vamos concluir. Porque nós queremos dar tempo para você tirar um tempo de adoração. Que você possa realmente adorar. Mas foi no Getsemane que Jesus provou que se rende completamente à vontade de Deus. Que quem se rende completamente à vontade de Deus se torna imparável espiritualmente. Quem se rende, qual é o nosso tema desse ano? O reino imparável. E quem se rende totalmente à vontade de Deus se torna imparável. É nessa hora que você diz assim, glória a Deus! É nessa hora. É gol de Jesus, né? Então, glória a Deus! Eu vou fazer de novo, para você poder sair bem na fita, né? Vamos fazer. Então, quem se submete totalmente à vontade de Deus se torna imparável. Olha, vamos aplaudir você agora. Vamos aplaudir você. A glória a Deus. Isso mesmo. Glória a Jesus. Antes de cantarmos, eu quero só fazer um apelo. 2 tipos de apelo aqui. Primeiro, quero dizer que você hoje está sendo confrontado. Hoje é um confronto sobre a sua escolha. Satanás, ele te convida para viver segundo a sua própria vontade. Se você quiser viver sob a sua própria vontade, esse é o convite de Satanás para você. Mas Deus te convida a uma vida de propósito, uma vida de liberdade em sua vontade, ou seja, na vontade de Deus. Você está disposto a fazer essa escolha que o inimigo não pode dominar? A escolha de entregar sua vida totalmente a Deus? Se você não entregou ainda a ela, você está disposto a fazer hoje? Esse é um convite. O outro convite, antes de adorarmos, o primeiro convite foi para você que nunca tomou essa decisão. Hoje é bom você ajoelhar o seu coração, confessar os seus pecados, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, você já é cristão, mas sente que a sua vontade tem se desviado do propósito de Deus, hoje é o dia
de você reconciliar com Deus, de renovar o seu compromisso de obedecer. A decisão é sua. Qual é a sua escolha? Eu quero que você escolha ser igual a Jesus, que você possa dizer: eu quero ter um coração igual ao teu. Quantos querem ter um coração igual ao de Jesus? Então levante-se, fique sobre os seus pés. É um desafio para a sua vida hoje. Se você nunca tomou uma decisão na vida de se render a Cristo, hoje é o seu dia. E se você já tomou essa decisão, mas você tem percebido que você tem se desviado pelo caminho, que tem a hora de reconciliar diante de Deus.